Então, gente, vamos continuar. Vamos dar início, então, à nossa primeira roda de conversa da conferência, que vai ser mediada pelo Pedro Henrique Moreno da Plata, voluntário em diversos projetos sociais voltados à comunidade LGBTQIA+, em especial à comunidade que vive com HIV. Defende que a melhor maneira de afastar o medo, o preconceito e a ignorância é por meio do diálogo e da informação. Participam também Érica Ferraz, membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, Eduardo Maraciulo, administrador, produtor de eventos e criador da marca Mundo POC, e Léo Sesimbra, ativista e autor do livro Confissões de um Soro Positivo, com o tema Relacionamentos, Diversidade, Preconceito e HIV. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, todas, todes. É com muita alegria que eu começo essa roda de conversa com o Léo, com a Érica e com o Edu. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema, que eu acho que é super importante. Antes de começar, eu quero esclarecer uma coisa. A Jaqueline, Cortez e o Vitor iam participar dessa roda de conversa, mas infelizmente, por problemas de saúde, eles não vão poder participar. Em nome da conferência do Projeto Orientano, a gente deseja melhoras a eles. Para falar hoje aqui sobre relacionamentos, diversidade, preconceito e HIV, eu convidei a Érica, o Eduardo e o Léo, que tem uma história, que tem todos uma história incrível, e eu estou muito feliz de estar aqui com eles. Vou esperar só liberar a câmera deles aqui para a gente poder começar. Oi, Léo. Oi, Érica. Oi, Edu. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Bom, sejam todos bem-vindos. Só precisa liberar ali o microfone da Érica. Eu estou um pouquinho nervoso e não tem como não estar nervoso nessa conversa. E vocês vão entender, todo mundo está assistindo vai entender por quê, mas a história dessas pessoas e a fala deles é incrível. Bom, vamos dar início então à nossa roda de conversa com a Érica. Érica, você tem uma frase maravilhosa. De uma desgraça eu tiro uma graça. Conta um pouquinho da sua vida e da onde que surgiu essa frase. Olá, boa tarde a todos e a todes. Eu quero agradecer a todos pelo convite. É um imenso prazer estar aqui nessa tarde maravilhosa, esse dia de sol maravilhoso aqui em São Paulo. Quero agradecer a todos aqui. E a minha vida é uma loucura, né? Eu costumo dizer que a minha vida, se não devia ser uma peça de teatro, um livro, qualquer coisa, mas não é engraçado. Mas eu consigo tirar uma graça disso tudo. Bem, eu, como qualquer, acho que mulher transexual, cresci numa casa que não fui muito bem aceita, né? Então, a minha mãe me colocou para fora, não me colocou para fora, mas me deixou na casa de outras pessoas para ir vivendo, até eu completar os meus 15 anos, né? E nessa época, e vivendo na casa dos outros, né? Uma criança afeminada, com traços femininos, acaba sendo violentada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? E eu já, desde 5 anos, eu já sei o que é violência na minha vida. Eu fui estuprada com 5 anos de idade. E por um familiar, né? Que é a maioria é o que acontece, né? A maioria quando há estupro, são familiares que cometem isso, né? Então, com 15 anos eu decidi trabalhar, viver minha vida e começar a minha transição. Só que a gente vai tentando, levando a vida, né? E vai vendo o que pode fazer, o que não pode fazer, e vai vendo que nada se pode fazer, né? Não são negados estudo, me foi negado viver corretamente, como qualquer cidadão. Me colocaram para viver no submundo, que é o que colocam nós transexuais, nós mulheres travestis e transexuais, nos colocam, né, nesse mundo invisibilizado. E foi uma experiência, não tive uma adolescência muito boa também. Eu conheci uma pessoa, me relacionei com ela, foi o grande amor da minha vida, foi a pessoa que me salvou de tudo na vida, foi uma pessoa que me mostrou que tudo pode mudar, desde que a gente consiga, né? Só que, como minha vida é uma tragédia,
ele morreu alguns dias antes do meu aniversário de 18 anos. E dali eu falei assim, e agora? Todo mundo sabe o que eu sou, como que vai ser agora, né? E aí começam os preconceitos, E eu também comecei a minha transição com 18 anos, né? Então, já estava tudo muito confuso na minha cabeça e não tem ninguém para lhe orientar, não tem família, não tem estrutura nenhuma, né? O que tem é uma sociedade que quer nos agredir, que quer nos machucar. E você vai crescendo com isso, dizendo que você nunca pode, nunca nada. 2 anos atrás, eu trabalhei como 90%, antes de eu começar a falar sobre isso, 90% das mulheres travestis e transexuais do nosso país, elas são garotas de programa, trabalham com sexo. Só 10% dessas mulheres trabalham em outras profissões, só que não são profissões são profissões que são escondidas, são profissões que ninguém as vê, são o telemarketing, ou são coisas, não são visibilizadas. Eu sempre trabalhei em comércio, sempre dei minha cara a tapa e falando, não, ali é o meu local, eu posso trabalhar onde eu quiser, onde eu puder. Também a gente tem a questão da passabilidade também, né? Eu sempre tive uma passabilidade bem, poderia sair e vir dos locais sem tanta chamar a atenção. Chamar a atenção pela pessoa que eu sou, né? Porque até isso a gente tem que falar, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa há 2 anos atrás e ia para academia de noite, trabalhava de manhã, ia para academia à noite. Minha vida era essa. Um belo dia, eu saindo da academia, umas 10 horas da noite, um cidadão colocou uma faca no meu pescoço, me encostou na parede e me estuprou. Ele não só me estuprou, ele me cortou, ele fez o que ele quis. E eu fiquei quieta. Porque ou eu ficaria quieta ou eu morreria. Então eu preferi ficar quieta. Ele fez o que fez, me largou na rua, eu rasgada, machucada. Saí dali, tentei buscar ajuda numa delegacia. Chegando numa delegacia, um policial disse para mim que homem não era estuprado. Fui embora para minha casa. Um policial que eu acho que bateu alguma coisa nele, ele resolveu fazer o meu boletim de ocorrência. E fez o boletim de ocorrência. E eu fui embora para minha casa. Fui para o hospital, tomei remédio. E para mim aquilo ali estava tudo certo. Disseram para mim que eu não tinha nada, que eu poderia viver minha vida tranquila. Pois bem, passar alguns meses, isso aconteceu em março, em agosto, eu levei algumas amigas para fazerem testes de HIV, e nessa daí apareceu sobrou um, eu falei, por que não fazer com elas, né? Fiz com elas, e eu fui a última a sair do local, a última a ser chamada. Eu cheguei, era 2 horas da tarde, eu saí a hora que eu fui chamada eram 6 horas da noite. E que me vieram, uma moça entrou dentro da sala, bateu o papel sulfite na mesa, olhou para o papel e sem pudor nenhum, sem amor nenhum, virou para mim e falou, olha, você tem HIV. Meu mundo caiu. Aquela sala de 2 metros quadrados me sufocou. Eu falei, eu não sabia o que pensar, eu não tinha como viver aquilo. Não tinha nem como eu viver aquele momento, porque aquele momento virou
um dia escuro. Um dia escuro. Eu precisei sair de dentro daquela sala e sair correndo. Fui para fora do hospital. E precisava respirar. A única coisa que eu fiz foi ligar para uma amiga, que era a minha patroa na época, e falei para ela, olha, acabaram de me diagnosticar com HIV. Eu vou morrer. Se você não tem informação, você acha que vai morrer. E aquilo foi apavoroso. Essa mulher me levou de volta para a sala. Ó, amanhã você vem aqui, você vai conversar com fulana, com cicrana e vai fazer... E vai embora para sua casa. E eu fui embora para minha casa. Me pergunte como eu cheguei em casa. Até hoje eu não sei como que eu cheguei na minha casa. Chegando na minha casa, eu bati o desespero. Eu comecei a olhar a internet, não dormi aquela noite e pedi que... E comecei a procurar e, por incrível que pareça, um influenciador me respondeu. Falei, olha, aconteceu isso comigo, eu não sei o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer? Eu vou te indicar um amigo. E foi um anjo da guarda, né? Esse amigo se chama Lucas Raniel. É um youtuber, ele fala justamente sobre HIV e AIDS e ele me acalmou. Ele falou, amanhã você vai no hospital de volta? Eu falei, vou. Então, quando você chegar, você conversa comigo. Fui para o hospital, chegando lá, eu não sei se foi coisa do destino, mas apareceu um anjo na minha vida que me tratou com todo o respeito que eu tenho, que eu mereço. Me tratou com toda a humanidade, segurou na minha mão, eu estava em choque ainda. Ela segurou na minha mão e falou para mim, calma, eu vou te explicar o que vai te acontecer. Não é um bicho de 7 cabeças, você não vai morrer, você vai viver a sua vida normal. E me explicou todo o tipo de tratamento. Me explicou tudo que possa se explicar, ela me explicou. Do jeito técnico, né? Mas aí a gente ainda fica com dúvidas, né? E eu resolvi... me levaram numa sala e me inscreveram num projeto. Só no 3º dia eu fui me tocar que eu estava inscrito num projeto e eu não sabia nem o que era. E esse projeto foi o projeto que mudou a minha vida. Porque essa tragédia toda que aconteceu, eu sentei numa mesa, sentei numa roda de conversa e tinham, acho que, umas 15 mulheres. Todas essas mulheres eram mulheres transexuais e mulheres vivendo com HIV. E era um projeto que eram mulheres transexuais e travestis que viviam já há muito tempo com HIV, cuidando de outras mulheres que acabam de receber o seu diagnóstico. E eu vi aquilo e falei assim, poxa, eu acho que eu também posso ajudar outras pessoas. Eu também posso levar a minha voz. E tudo vai acontecendo muito rápido. Após isso, o que aconteceu, eu tive um amigo influenciador que me ajudou, eu já caí num grupo de mulheres que estavam ajudando outras mulheres, e eu caí assim, um dia passei e resolvi entrar na OAB, estava tendo uma palestra, que era sobre a homotransfobia, estava sendo discutida na época, e eu gostei daquilo, né? E eu falei assim, bem, é isso aí que eu quero fazer. Fui, consegui, por incrível do destino, dias depois, eu encontrei a presidenta da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, Marina Ganzaroli, que me recebeu de braços abertos com a coordenadora de núcleo também LGBT, LBT, né? A Luanda Pires, a doutora Luanda Pires, e foram essas duas mulheres que me abraçaram e me mostraram que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso ser quem eu quiser, que eu tenho direitos, que as pessoas têm que me respeitar, que as pessoas podem ser presas se me machucarem, que tudo tem consequências. Essas duas mulheres me ensinaram
que tudo poderia ser diferente. E minha vida começou a melhorar, né? Eu falei assim, como eu sempre falo, de uma desgraça, eu tirei uma graça, porque mulheres me colocaram para cima. Meses depois eu estava em cima de um trio elétrico na parada gay, onde eu jamais eu teria acesso. E essas mulheres me apresentaram para outras pessoas que me deram visibilidade, me deram voz, a qual eu nunca tive, a qual me tiraram a minha voz. Porque disseram para mim que eu nunca poderia ser ninguém, que eu não poderia, que eu não ia estudar, que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser uma garota de programa e que eu ia morrer de AIDS ou ia morrer na rua. E isso foi o que foi me dito a minha vida. E essas mulheres falaram para mim que não, que eu sou uma mulher e que eu posso e que eu consigo. Então, após isso, eu ganhei uma família, né? Eu ganhei uma família, né? E família a gente ganha, a gente encontra. Então, se eu vi tantas mulheres passando na minha vida, mostrando para mim que eu poderia ser quem eu quisesse e podendo mudar isso, essa minha história, e levando essa minha história para frente, eu acreditei que eu posso mudar, que eu posso ser quem eu quiser, que eu posso ter uma faculdade, que eu posso ser uma doutora, que eu posso ser uma professora, que eu posso ir e vir, né? Mas eu tenho que brigar por isso, né? Então a violência na minha vida ela sempre é constante, né? Ela não parou. A violência é como um braço, é como uma perna, ela está acompanhando a gente, né? Eu falo que eu convivo com HIV, eu não vivo com HIV, eu convivo. Eu viver com ele, eu teria casado com ele. Então eu não casei com ele, eu só convivo com ele. Então eu não vivo com ele, eu só convivo. Eu convivo com HIV. Eu não vivo com ele, eu convivo. E isso para mim é de uma desgraça, eu sempre vou tirar uma piada e sempre vou tirar uma graça. E trazer para as pessoas a sua história, né? Sim. Eu lembro quando a Érica me contou começou a me contar um pouco da vida dela, eu lembro que eu chorei e até agora escutando também, eu estava me segurando aqui para não borrar a maquiagem, mas eu acho incrível isso. Eu sinto muito e eu peço desculpas por todos, né? Pela sociedade no geral, por tudo que você passou e por tudo que você ainda passa. E a gente pouco a pouco vai mudar essa realidade do mundo, eu tenho certeza. Eu vou continuar agora a nossa roda de conversa com o Eduardo. Edu, seja bem-vindo. Eles vão liberar agora o microfone aí para você. Edu, Acho que está liberado. Agora sim. Conta um pouco da sua vida também, para a gente te conhecer um pouco mais. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Então, meu nome é Eduardo, tenho 31 anos e da mesma forma que a Érica também, eu não costumo dizer que eu vivo com HIV, porque, sinceramente, na maior parte do tempo, eu nem penso sobre isso, né? Eu nem lembro mais disso. A gente acaba botando a nossa vida no lugar de novo, né? O início é muito difícil, mas depois a gente percebe, né, com a informação e com todo o suporte, enfim, e tratamento, a gente leva uma vida normal. A vida volta a ser normal, inclusive agregado de todo o aprendizado, de toda a evolução que a gente tem. Claro que ninguém quer ter que passar por tudo isso, mas também traz coisas boas, né? Traz evolução, traz informação, traz experiência de vida. E então eu não costumo dizer que eu vivo com HIV, mas eu fui diagnosticado há 3 anos atrás. Inclusive, agora em julho está fazendo 3 anos. E foi bem difícil no início, né? Mas como todo processo, ele demora um tempo, né? É a segunda saída do armário, né? Como muita gente diz. É a segunda perda da virgindade, né? A gente tem que aprender a caminhar de novo, aprender a se conhecer de novo. E teve todo esse processo. Eu tive um processo difícil também de saída do armário por ser gay, né? Dos 21 aos 23 anos eu namorei, tive um relacionamento, né, entre idas e vindas, sem rótulo, assim, mas escondido, né?
inclusive de amigos, de família, de todo mundo. Para todo mundo, a gente não passava de 2 amigos e na realidade era um relacionamento. Então essa saída do armário foi muito difícil existe um outro tipo de violência, não a física, né? Porque a violência física, que eu acredito que seja muito mais presente na comunidade trans, eu não passei, né? Essa violência de estar nas ruas, de estupro e da própria violência, né? Do golpe, enfim, da violência física eu não passei. Mas existe uma outra violência, né? Que é a violência psicológica, né? É a falta de aprovação, tu tá dentro de uma casa em que tu convive com pessoas extremamente conservadoras, com um pai que com o tempo foi aprendendo, mas que no início até os nossos monstros interiores nos fazem acreditar que para ele tu nunca vai ser um orgulho, tu vai ser uma vergonha, né? Então existe também toda essa violência que dificultou muito a minha saída do armário. Hoje eu tenho 31 anos, eu falo abertamente sobre as duas coisas, né? Sobre ser gay e sobre ter HIV. Mas o processo até aqui demorou um pouco. Então tem uma caminhada aí e bastante coisa pra gente conversar. Mas obrigado por estar aqui compartilhando com a gente. E agora eu vou passar para o Léo. O Léo é autor do livro Confissões de um Soro Positivo. Léo, conta um pouco da sua vida também e o que te levou a escrever esse livro? E aí, tudo? Então, eu sou Léo Sesimbra, eu tenho 38 anos, eu vivo numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Eu descobri minha sorologia positiva para HIV em 2013, né? Foi quando eu descobri. Eu acredito que a minha sorologia era bem recente, porque eu costumava ter o hábito de fazer uma testagem frequente, então eu acho que ela era um pouquinho recente. E do que eu sei, né, da minha sorologia, eu me descobri em 2013 e desde então eu vivo com HIV desde 2013. Eu falo vivo com HIV porque eu entendo que cada pessoa tem a relação com o seu HIV, né? A gente costuma falar isso, né? Existem algumas nomenclaturas e tal, e eu particularmente vou dizer que eu vivo com HIV mesmo, né? Por uma questão de que ele faz parte da minha vida. E quando eu digo que eu vivo com ele porque ele está aqui comigo todo o tempo, né? Por mais que eu não lembre que ele está aqui, né? Então eu entendo que cada um tem a sua relação e trate ele de uma forma diferente, mas eu digo que eu vivo com HIV. Eu não só vivo, como ele acabou virando parte da minha vida, né? Mais ativamente, a partir de 2016, eu resolvi falar sobre isso publicamente, porque eu percebi que na cidade onde eu moro seria um pouco complicado manter isso de uma maneira muito sigilosa. E por mais que isso seja um direito que nós temos, né? Existe uma lei que nos protege, né? Toda a pessoa vivendo com HIV, ela tem o direito à sorologia, a sigilo de sorologia, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas falam, né? Inclusive, é bom falar que essa lei, ela tem como pena ou reclusão ou multa, né? Então, as pessoas têm que ficar atentas, né? Não revelar, não falar de sorologia alheia sem que seja autorizado. Mas aí começou aquele burburinho na cidade, aquela coisa, eu falei, bom, eu vou começar a falar sobre isso, por quê? 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que o pessoal está começando a falar muito, porque parece ser uma novidade e é uma coisa que seria entre aspas, segredo, né? No momento que eu resolvi falar sobre isso publicamente, deixou de ser segredo. É aquela coisa tipo, tu viu que o Léo tem HIV? Ah, sim, ele mesmo fala sobre isso. Acabou o drama, acabou o mistério, entendeu? Acabou. Claro que no momento que a gente toma essa decisão, quando se mora numa cidade do interior, que é uma cidade pequena como Uruguaiana, que é uma cidade bem conservadora, né? Fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, cidade pequena, lá na região do Pampa. Então a gente acaba sofrendo muito preconceito e discriminação em questão disso, né? Eu já tinha sofrido muito em questão da minha sexualidade, por mais que se eu morasse numa cidade grande, talvez eu fosse apenas mais um gay no meio da multidão. Numa cidade pequena, a gente acaba virando ponto de referência, assim, né?
Uhum. E eu me vi dentro de um armário até mais ou menos, né, os meus 27 anos. Em 2013, quando eu fiz o meu teste para HIV, eu percebi que eu estava dentro de um outro armário, que era um armário sorológico agora. E eu pensei que eu não podia mais viver preso em armário. Eu já tinha vivido o tempo suficiente, estava muito bom me sentir livre desse armário. E eu então fiz uma página no Facebook, Confissões de um Soro Positivo, do qual eu anonimamente, a princípio, comecei a escrever confissões. Cada semana eu publicava uma confissão cronologicamente, né? E cronologicamente da minha história desde o início. Lá pelo meio, mais ou menos, eu resolvi falar quem eu era. Antes disso, eu tive uma conversa com a minha família, né? Eu tenho uns avós que são mais velhos, eu queria que eles soubessem da minha sorologia por mim primeiro, né? Conversei com a minha família, porque quando você está numa cidade que é muito pequena, em que todo mundo é conhecido, no momento que a gente faz essa abertura de sorologia, toda a família faz essa abertura contigo, né? Por mais que a minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, meus avós, eles não vivam com HIV, eles convivem com HIV todo dia, né? A minha sorologia, ela tá junto, né? Junto com a nossa família. E eles também têm que conviver com estigma e com discriminação. Então, eu queria conversar com eles sobre isso. No momento que eles falaram assim, Léo, estamos contigo porque der e vier. Então, eu coloquei o meu nome, Confissões de um Soro Positivo, Léo Sesimbra. E depois que eu terminei de contar todas essas confissões, eu juntei todas elas e publiquei um livro independente, né? Primeiro eu fiz ele digitalmente, né, pela Amazon e também no Wattpad, que é um aplicativo de leitura para escritores amadores. E depois eu disponibilizei ele também físico pela Amazon, mas pela questão de política da Amazon, ele não foi lançado na Amazon Brasil, porque a Amazon Brasil não faz essa produção independente. Se eu tenho vontade de lançar ele de uma maneira, numa editora, tenho, sabe? Mas para quem está independente, assim, é tudo muito custoso. Então, é uma coisa que eu estou estudando. Pode ser que depois tenha. É uma coisa que eu gostaria que acontecesse. E aí, no decorrer disso, foi tendo o canal do YouTube, né? Que começou também como Confissões de um Soro Positivo, mas eu resolvi deixando só Léo Sesimbra, porque eu comecei a falar sobre outras coisas também, que não são apenas referentes ao HIV, questões de sexualidade, gênero, políticas também, né? Políticas públicas, projetos de lei que nos interessam enquanto pessoas vivendo com HIV, enquanto pessoas, parte da comunidade LGBTQIA+. Então, o canal acabou ficando por isso aí. Mas é isso aí, a história é essa. Depois a gente vai colocar no Instagram da conferência o livro do Léo, para quem quiser ver. E, bom, vamos dar início então agora às perguntas, né? Para a gente tirar um pouco das dúvidas e do preconceito. E para a gente começar a falar de HIV, a gente precisa entender o que é o HIV, né? E a sua diferença com a AIDS. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Léo, explica qual que é a diferença entre os dois. Então, para não deixar muito técnico, eu vou explicar de uma maneira bem simples, assim, né? Para que todo mundo consiga compreender. Muita gente não sabe que existe HIV e que existe AIDS, que são coisas diferentes. Eu mesmo não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso quando eu me vi positivo para HIV. Eu não sabia. Eu achava que tudo era a mesma coisa, ou era, sei lá, uma terminologia diferente para a mesma coisa. O que acontece? O HIV, ele é o vírus, né? O vírus do HIV. HIV não é uma doença, ele é apenas o vírus. Por isso que quando a pessoa ela é diagnosticada positiva para HIV, a gente diz que ela está vivendo com HIV em função disso, porque é o vírus, só o vírus. Acontece que quando a gente está vivendo com HIV, a gente começa a fazer um tratamento, né? Qual é o objetivo desse tratamento? O objetivo desse tratamento é que a gente fique com o CD4 alto, né, que é a defesa do nosso corpo, e a carga viral baixa, o mais baixa possível, se possível deixá-la zerada, que a gente chama de carga viral zerada. Carga viral seria a quantidade de vírus que está ali, entendeu? E o que acontece? Se a gente não consegue fazer uma adesão ao tratamento, se a gente não consegue deixar essa carga viral bem baixinha, e principalmente o CD4 alto, se ele começa a baixar, cair e ficar abaixo de 250, a gente começa a ficar suscetível ao ataque de doenças oportunistas, que é o que a gente chama doenças que se aproveitam da nossa imunidade muito baixa para atacar o nosso organismo.
Quando isso acontece, a gente entra num quadro de AIDS. Isso é a AIDS. Pode ser que uma pessoa vivendo com HIV nunca sequer entre num quadro de AIDS. Eu, por exemplo, eu vivo com HIV e nunca tive o CD4 abaixo de 700. Então, eu nunca tive uma doença oportunista. Tem pessoas que descobrem o HIV ao mesmo tempo que descobrem também a AIDS junto. Estão vivendo com HIV e AIDS. E isso, muitas vezes, é reversível. A pessoa começa o tratamento e, muitas vezes, é interna, né? Mas sai do hospital e daqui a pouco está lá, só com HIV. Não está mais num quadro de AIDS. Então, a diferença seria isso. AIDS é quando a pessoa está com a imunidade muito baixa devido ao HIV, devido, né, essa síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que a gente chama aqui de AIDS, mas o termo correto, se fosse falar em português, seria SIDA, né? É assim que falam na Argentina, assim que falam em Portugal. Mas quando a pessoa tá, só quando a pessoa está nesse quadro de SIDA, AIDS, é que ela realmente pode ficar suscetível a doenças oportunistas e tal, e aí sim ela pode se complicar, senão ela só está vivendo com HIV, se ele está devidamente controlado. É importante a gente começar já com essa dúvida, né? Porque tem muita gente que não sabe a diferença entre os dois. Mas a gente sabe que tem tratamento e tem formas de prevenir, métodos de prevenção, como a PrEP, a PEP, a camisinha. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a isso. Érica, a gente sabe que tem essa desigualdade ao acesso dos tratamentos e da prevenção. Fala um pouco sobre isso. Bem, eu como falei no início, a gente vai se conhecendo, vai perguntando, vai querendo saber para poder ajudar outras pessoas. E o que eu vejo muito é que em periferia não se tem acesso. Não tem acesso. A maioria dessa população hoje que vive com HIV vão buscar tratamentos longe de suas casas, porque perto de suas casas não tem tratamento. E tem a questão também, né, de como é posto de saúde, pode ser que alguém trabalhe perto e acabe levando a sua sorologia à rua inteira, ao bairro inteiro. Tem isso, tem essa questão também, mas não tem prevenção. Se acontecer alguma coisa, não tem. Você vai, eles não sabem como lidar. Eu, como mulher trans, que nem eu costumo dizer, eu fui no bairro, perto de casa, num posto de saúde, como eu sempre falo, de uma desgraça, eu tiro uma graça. Eu fui pedir um teste, eu queria fazer um teste, porque aconteceu, eu fiquei sem camisinha, tal. Eu expliquei para a moça da recepção, porque a gente tem que contar tudo ali na recepção. Falei para essa moça, ela me mandou para uma sala, me chamou, me mandou para uma sala, me deu um avental. Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E uma amiga minha, uma mulher cisgênero, do meu lado, achou estranho também, e eu achei estranho aquilo, né? Falei, nossa, para tirar um sangue ou para fazer um teste de saliva, precisa tudo isso, né? Colocar avental. Entrou uma outra moça e falou assim, por favor, daqui a pouco vai passar uma moça aqui e vai colher o seu Papa Nicolau. Aí eu perguntei para a moça, né? Eu falei, olha, moça, comecei a rir, né? Porque eu falei assim, como é que vai ser feito o exame, né? Na época eu não tinha ainda retificado o meu nome. Para quem não sabe o que é retificar o nome, eu tinha o nome masculino, do masculino passou para o feminino. Retifiquei meu nome e não estava retificado, ainda estava o nome masculino. Ela olhou para a ficha, se desconcertou, então virou aquele pânico, né? Então, postos de saúde não tem acesso, não tem informação, não sabe como lidar com essas pessoas. Né? Uma pessoa que chega, eu acho que você está próximo da sua casa, você tem que ir longe, outra cidade, ou caminhar, pegar 4, 5 conduções para poder ir passar no médico. Lotar esses lugares, sendo que perto da sua casa existe um lugar que você pode fazer tratamento, mas não tem acesso. Né?
Não tem um lubrificante, é muito difícil às vezes você chegar num posto de saúde e ter lubrificante. Camisinha sempre tem, né? O preservativo que eu costumo falar, porque eu não falo, eu falo preservativo íntimo e interno e externo, né? Porque existem mulheres que usam preservativos e homens também, homens com vulva e mulheres com pênis. Então, a gente tem essa diferença, eu sempre costumo falar que existe o preservativo interno e externo. Sempre tem, mas essas outras coisas não tem. Se uma pessoa precisou, aconteceu, estourou para tomar um medicamento, não tem um posto de saúde. E aí? E a maioria dessas pessoas são negras, não tem acesso a tratamento, e como o nosso colega acabou de dizer, acaba desenvolvendo uma AIDS e acaba falecendo. É isso. Infelizmente, às vezes nas periferias não chega os mesmos métodos, né, de prevenção que em centros particulares ou até mesmo centros que são mais no centro da cidade chegam até em alguns lugares do Brasil também, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de relacionamento. Edu, você descobriu que estava convivendo com HIV, mas você não pôde começar o seu tratamento de cara, né? Mas nesse meio tempo, você começou a namorar. Como que foi isso? Então, foi uma confusão. Mas vamos lá, foi assim. O que acontece? O HIV ele pode ficar no teu corpo, né, inativo por muito tempo. Né? Tu pode ter aqueles sintomas iniciais ali, mas pode ser que tu não tenha. Então, tu pode ficar, vocês podem me corrigir se eu estiver falando, mas acredito que de 10 a 15 anos ele ainda pode ficar incubado sem se desenvolver, né? Então, eu dou graças a Deus que eu tive uma hepatite B, que foi isso que me levou para o hospital, né? Eu fiquei muito mal, eu tinha muito cansaço, assim, às vezes eu achava que eu tinha acordado num dia bem, super disposto, e eu levantava super animado, ia no banheiro, voltava e me atirava na cama. Não conseguia mais. Essa caminhadinha até o banheiro me esgotava, porque o meu fígado, ele tava uma gelatina, assim, ele tava totalmente tomado, e eu sem saber, né, então continuei bebendo, continuei comendo gordura, continuei fazendo tudo que não podia, né, até que eu fui, né, fazer uns exames e ver o que estava acontecendo, e eu tive uma hepatite B. E aí, com a hepatite B, na hora de dar o resultado, né, eles repetiram o meu teste, e até então não passou nada pela minha cabeça, né? E quando eles voltaram com o segundo teste, o médico deu o resultado e disse que eu estava com hepatite B, que era isso que estava me deixando mal, mas que também tinha dado HIV positivo. E isso na frente da minha mãe, junto, na consulta, na sala. Algo que vocês sabem que não se faz, né? Que é uma conduta totalmente antiética. Então, assim, porque é direito de cada um, né, ter esse resultado para si e não abrir com ninguém. Assim, enfim, eu não tive essa opção, né, foi contado na frente da minha mãe. Então, eu gelei, fiquei em estado de choque, né, branco. Simplesmente eu fiquei assim, parece que tudo se silenciou, fiquei sem chão, me agarrei na maca que estava atrás de mim e não conseguia falar, né? E a minha mãe teve um choque também absurdo, mas ela teve que deixar o choque dela de lado ali para se recompor, né, para me atender ali, né, para tentar dizer alguma coisa para me deixar bem. Então, foi bem chocante essa descoberta, assim, né? Aí, claro, só por que eu falei tudo isso, né? Acabei falando um pouquinho demais sobre a minha descoberta, mas o que acontece? Eu não pude fazer o tratamento inicialmente por causa da hepatite. Esse é o ponto. Os remédios, né, que eu ia utilizar para fazer o meu tratamento, ele poderia prejudicar o meu fígado e ele poderia cronificar a minha hepatite. Então, quando a gente tem hepatite B, a gente tem a chance de se livrar dela, né? Mas tem uma pequena porcentagem dela cronificar e a gente viver com a hepatite B também pro resto da vida. Então, seriam duas coisas que eu teria que conviver pro resto da vida, né? A hepatite B e o HIV. Então, a minha médica optou por não fazer o tratamento até que eu tivesse totalmente recuperado da hepatite B. E Né? Então, mesmo eu ainda assim, você tive estava essa... num relacionamento, né? Você começou um relacionamento. Isso. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu namorado, né? Meu namorado, na época, a gente não tá mais junto. E foi bem complicado, assim, né? Eu conheci ele 3 meses depois, mais ou menos, de ter recebido o diagnóstico.
Então, o que acontece? Fica complicado em vários pontos. Fica complicado em termos sexuais, em termos de tu te entregar para alguém novamente, de tu saber que a relação sexual foi a fonte da onde veio o teu vírus, né? Então, aquilo ali fica uma coisa meio traumática até tu entender, tu te informar e voltar ao ritmo normal de vida, digamos assim, né? Entender que nada mudou e que, ok. Então foi um processo muito legal, assim, porque ele é uma pessoa muito legal. Assim. Então ele me reergueu, né? Ele estava disposto a aprender, né? E aí nas consultas comigo, a saber o que podia fazer, o que não podia, o que era arriscado, o que não era. Porque o que acontece? Às vezes, uma pergunta muito comum que eu já ouvi em lugares onde eu fui em roda de conversa também, é assim, mas uma pessoa que tem, ela pode transar com alguém que não tem? Não tem problema? E não tem problema, né? Desde que seja com segurança. E a gente tem vários métodos de prevenção. E um dos métodos de prevenção é o soro positivo do relacionamento fazer o seu tratamento certinho, né? Porque aí ele fica com a carga viral indetectável, como o Léo comentou, e essa carga viral baixa, depois o Léo vai aprofundar isso, mas é sinônimo de que esse indivíduo ele não transmite mais o vírus, né? No período que ele está com carga viral indetectável, ele também não transmite. E isso é uma segurança para o parceiro que é soro negativo. Mas isso é uma das formas, né? Além da camisinha, PrEP, e, enfim, tantas outras formas de prevenção que a gente pode utilizar. Mas a maior preocupação é que nessa parte que eu não estava fazendo tratamento, a minha carga viral não estava indetectável, ela estava com carga viral alta, né? Então, claro que aí o cuidado é redobrado, né? Mas é possível, tudo é possível, né? Eu acho E que aí como que eu vou qualquer passar. relacionamento, pode falar, Pedro. Não, desculpa, eu te cortei, é que eu pensei que você tinha terminado, perdão. Não, tranquilo. Pode terminar. Não, eu acho que como em qualquer relacionamento, todo relacionamento ele tem suas peculiaridades, né? Então, tudo precisa se encaixar entre os dois precisam estar dispostos, e eu estou falando de relacionamentos em geral, né? Então, o HIV ele é só mais uma característica, né, de uma dessas pessoas que também vai ter que ser encaixada, também vai ter que ter uma logística, um aprendizado para que tudo dê certo. E deu super certo. Que bom, né? E agora, com o Léo, eu vou falar sobre indetectabilidade. Porque a gente escuta bastante falar sobre isso, né? Em ser I igual a I, mas não tem muita informação. Ou seja, até tem informação, mas não é tão acessível, né? E também sobre essa pressão por ser indetectável. Tá bom. Então, primeiro deixa eu pedir só desculpa aqui que eu tô usando o celular e aí começou um monte de notificação aqui em cima. E eu tava tentando mexer aqui, por isso que eu tava assim louco, tentando desativar as coisas do WhatsApp e eu tava aqui, ó. Não Tá, se assim, ó. preocupa. O que que acontece com o I igual a I, né? Que para nós é indetectável igual a intransmissível. É quando houve um estudo, né? Até eu estava vendo o Dr. Vinícius falou sobre isso, né? Que fez essa testagem em vários casais foram diferentes, várias pessoas que estão indetectáveis. E aí o que se comprovou? Que a pessoa, quando ela está indetectável, o seu vírus fica intransmissível por. Isso é considerado um dos métodos de prevenção. A gente tem uma mandala de prevenção, né, que seria a prevenção combinada, que é onde tem a PrEP, a PEP, preservativo, lubrificante, a testagem também, né, é considerada prevenção. E uma dessas prevenções seria justamente a indetectabilidade. Isso, de certo modo, na questão do estigma, na discriminação, né, porque esse HIV fica intransmissível, né? No caso, quando eu digo este HIV fica intransmissível, porque a gente consegue compreender que, de certa forma, o HIV ele tem uma certa autonomia, né? Por exemplo, se eu não sei que eu estou vivendo com HIV e eu tenho uma relação sexual sem prevenção com outra pessoa,
eu posso ter sido um facilitador dessa transmissão, mas eu não fiz essa transmissão. Então, logo, não é que eu transmiti o HIV, ele tem a sua autonomia para fazer isso, né? Então, por isso que a gente fala que o HIV é transmissível, né? Ou intransmissível, no caso I igual a I. Quando é indetectável, porque o HIV é intransmissível. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão usando essa questão do indetectável de uma maneira que acaba ficando mais estigmatizante. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão na luta pela indetectabilidade e não conseguem, porque às vezes é complicado. Às vezes a pessoa ela começa o tratamento, o CD4 dela está muito baixo. E quando mais tardio a gente começa o tratamento, mais difícil é para a carga viral ficar alta e ficar indetectável também. E muitas vezes as pessoas demoram mais de anos para ficar indetectável. Acontece que agora as pessoas falam assim, tudo bem, pode ficar comigo, eu estou indetectável, entendeu? Pode ficar comigo. Eu não transmito HIV. E acontece que a gente não pode esquecer que a indetectabilidade, ela não deveria ser como um aval para sexo, né? Tipo, estou com HIV, pode transar comigo, mas porque eu estou indetectável. Não, eu estou com HIV, pode transar comigo, eu estando indetectável, porque existe prevenção para isso. Existe camisinha, existe a PrEP, existe a PEP. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre essa questão da indetectabilidade, para não deixar ela como se ela fosse um troféu ou um trunfo e começasse a fazer uma escala entre as pessoas positivas, né? As pessoas que estão vivendo com HIV, em que existe, parece que uma que está um degrau a mais porque ela está indetectável, na questão de poder ou não se relacionar, né? Quando, na verdade, toda pessoa ela merece carinho, afeto, indetectável ou não detectável. Porque hoje em dia existe como prevenir o HIV de diversas formas. E não seria a indetectabilidade o determinante disso, né? Basta a pessoa amar a outra, né? Basta se permitir a isso. E se a gente ficar focado apenas na indetectabilidade, como uma coisa que tem acontecido, né? Aí fica um pouco complicado. E também, às vezes, a pessoa diz assim, todo mundo agora está usando, né, o indetectável. Isso acontece muito com a PrEP também. O fulano me disse que está em PrEP. Ok, tudo bem. Só não vamos esquecer que existe uma coisa no ato sexual que se chama, quando é feito entre dois adultos e é consensual, que é responsabilidade compartilhada, né? A gente não pode terceirizar para outra pessoa a nossa prevenção, né? Então, isso serve também para a PEP, né, que eu esqueci de falar sobre isso naquele momento, e também serve também nessa questão da indetectabilidade, né? Se a pessoa está indetectável, beleza, mas eu também posso fazer minha prevenção com a PrEP, eu também posso seguir usando preservativo, ela pode ser usada tudo em conjunto, como o Dr. Vinícius falou anteriormente, né? Se chama de prevenção combinada, mas é basicamente essa questão que a gente tem que falar. Sempre que for falar de indetectabilidade, lembrar que isso é mais uma prevenção e não determinante para uma relação sexual ou afetiva. Bom, vou voltar para o Edu e vou perguntar uma coisa. Inclusive, hoje eu recebi uma pergunta no meu celular que era assim: quem vive com HIV pode tomar álcool? A gente sabe que tem vários mitos envolvendo HIV e as pessoas que vivem com HIV. Fala um pouco desses mitos para a gente e vamos começar aqui a aprender um pouco e deixar esses preconceitos antigos e esses pensamentos antigos lá atrás. Então, perfeito. Eu vou falar, eu também separei umas perguntas, né, que são perguntas comumente feitas para um soro positivo, né, e que não deveriam ser, né. Então, eu não sei, quer que eu comece pelos mitos e depois Pode a ser gente fala pelas sobre essas perguntas perguntas? primeiro. Como Pelas você quiser. perguntas? Isso. Então tá, então vamos lá. Primeira coisa, uma coisa até que o Léo estava falando agora, é sobre o HIV ser transmissível, né, e não a pessoa estar transmitindo. Então, eu acho que é de todas as pessoas, porque assim, eu abri a minha sorologia muito em seguida, assim, 4 dias depois eu publiquei um texto no Facebook contando, né, inclusive o porquê que eu estava abrindo, pelo mesmo motivo que o Léo, porque Rio Grande é uma cidade em que todo mundo se conhece, tem um burburinho, então tu sabe que tu vai estar até com um monstrinho na tua cabeça dizendo que tu tá chegando nos lugares e as pessoas estão se cutucando, estão fofocando, então estão ouvindo da minha boca, né, tá aqui. E por abrir assim a minha sorologia, acabou muita gente vindo conversar, tanto pessoalmente como por rede social, WhatsApp, enfim. Então eu vi muitas perguntas. E para mim a mais comum
Acho que é a primeira que vem. Bah, mas tu sabe quem te passou? Ou tu sabe de quem tu pegou? Cara, primeira coisa, essa pergunta não, primeiro ela não importa nada, né? A pessoa está numa situação em que ela acha, por, por conta de todos esses mitos e dessas perguntas e dessa falta de informação, ela acha que ela vai morrer, ela acha que não tem saída, ela não sabe o que vai ser da vida dela. Então a coisa que ela menos está se importando nesse momento é saber de quem ela pegou e muito menos falar dessa forma, quem te passou. Ninguém me passou nada, entende? Como o Léo disse, o HIV ele é transmissível. Eu fui irresponsável. Se eu transei sem prevenção, né, eu fui irresponsável. Eu estava apto, né, eu estava assumindo o risco de contrair HIV. E foi isso. Né? Não precisa eu estar condenando alguém, culpando alguém. Isso, no início, às vezes acontece, né? Tu quer achar um culpado, tu quer, inclusive, te culpar, enfim. Mas é algo que está aí, como já foi dito aqui, quem transa tá correndo risco, né? É algo comum para quem faz sexo, então se prevenir e assumir a responsabilidade, né? Se tu foi responsável, ninguém te passou nada. Essa pergunta ela não cabe e é bem pesada, inclusive, né? Eu anotei aqui, fiz uma listinha, mas por exemplo, outra coisa que as pessoas perguntam, bah, cara, mas tu transou sem camisinha? Poxa, Léo, eu assisti uns vídeos teus, tá? Pra pegar umas referências. Mas, enfim. Mas isso aí é comum também. Ah, cara, tu transou sem camisinha? Pô, claro que eu transei sem camisinha. Né? Eu já tô aqui me sentindo culpado, eu já tenho meu diagnóstico, eu não peguei beijando. A gente sabe qual é a forma que se transmite. Então, a pessoa não precisa se sentir mais culpada, né? Não precisa, esse tipo de pergunta também é uma pergunta que eu acho que não é legal. Outra coisa também é a questão da fofoca. Então, a gente sabe que a pessoa quer saber eu quero saber de quem tu pegou, porque aí eu já sei que essa pessoa tem e eu vou me cuidar. Né? Caso eu vá me relacionar com ela. Ou, cara, a gente não tem que falar da vida de ninguém. Primeiro, porque não é legal. Segundo, porque é crime falar da sorologia de alguém. Então, a pessoa tem o direito de se reservar. Por mais que eu saiba de quem foi, que eu tenha me culpado ou culpado essa pessoa, enfim, se eu estiver expondo ela, eu estou cometendo um crime, né? Então isso não deve ser falado. Quando tu vai contar para alguém também, às vezes a pessoa te pergunta assim, mas quando que tu descobriu? Né? Faz tempo que tu sabe? Por que tu não me falou antes? Entendeu? E isso é um processo muito de cada um. É um processo doloroso, é um processo de aceitação. Da mesma forma quando a gente tem que sair do armário para falar que é gay para alguém, entendeu? Tem gente que é super bem resolvida, que desde criança já é uma criança afeminada, já sabe aquilo ali, já tá bem assessorada, apoiada por família, por amigos, enfim, e para ela aquilo ali é super natural. Tem gente que leva uma vida, tem gente que forma família, tem gente que tem filhos, entendeu? E para ela mesmo se aceitar é super complicado. Então imagina para ela falar para alguém, né? E com HIV é a mesma coisa. A pessoa se sentiu à vontade para falar contigo, não questiona para ela por que ela não te contou antes, né? Quando a pessoa está contando para alguém o que ela está procurando, além de mostrar que confia nessa pessoa, ela está procurando um apoio, está procurando, né, um carinho, uma conversa, enfim, e muitas vezes ela está contando para ti e provavelmente ela não contou para ninguém ainda, né? Então, considera essa confiança que a pessoa está colocando em ti e mesmo com falta de informação e não saber o que falar, né, tenta falar coisas que apoiem essa pessoa, né, e não que questionem a forma como ela está lidando com isso, ou por que ela não contou antes, enfim. E uma outra pergunta que eu acho é como é que vai ser a partir de agora? E agora, como é que vai ser a tua vida? Né? Toda vez que tu for transar com alguém, tu vai ter que falar? Isso eu acho, assim, no início eu achava que sim, sabe? Isso aí a gente vai mudando porque a gente vai se informando. No início eu me culpava por ter, né? Eu sou agora uma ameaça, eu vou transar com alguém, eu vou ter que alertar essa pessoa que ela está correndo um risco porque ela vai transar comigo. Então, seria totalmente antiético da minha parte eu transar com essa pessoa e ela sair daqui de casa sem saber que eu tenho. Entendeu? Isso é um pensamento totalmente errado, mas é um pensamento que eu tive no início.
E aí eu fui aprendendo que não. Na realidade, como a gente já falou outras vezes aqui, a responsabilidade ela é uma coisa compartilhada, né? Então, eu tenho que me prevenir, a pessoa que está transando comigo tem que se prevenir, né? E se todo mundo se prevenir, nada acontece, né? A minha sorologia ela não é um risco para ninguém, né? Independente de ser indetectável ou não, como o Léo disse agora há pouco. Prevenção tem que ter sempre, né? A gente não vai estar perguntando quem não tem, e quem tem o direito de se reservar. Tá? Isso são perguntinhas, né, que todo mundo faz e que a gente tenta responder da melhor forma possível também, porque provavelmente a pessoa que faz essa pergunta, ela não sabe que não deve fazer. Então, eu procuro sempre olhar esse lado também. Eu acho que ninguém está perguntando para nos ofender, para nos machucar, para nos... Não, a pessoa, ela não sabe que é uma pergunta que talvez naquele momento não seja mais adequada, né? Então, para isso servem momentos como esse, né? Que as pessoas estão nos assistindo para ter esse tipo de orientação. E vamos para os mitos, então, ali que tu falou, Pedro. Vamos rapidinho para os mitos. Que são todos os mitos que... Tá, vou ser breve. Tô falando muito? Vou ser breve. Os mitos são todas aquelas coisas que a gente acredita que não pode fazer, né? Ou que vai ser diferente, ou que vai mudar a nossa vida para pior, enfim. E eu acreditava em todos esses mitos, né? Primeiro, tu falou sobre beber, né? A pessoa que faz tratamento, ela não pode beber, a vida dela vai ficar, né? Vai mudar, porque ela vai ter diversos efeitos colaterais. Acho que essa pergunta vem junto com a medicação, né? Sobre não poder beber e sobre ter diversos efeitos colaterais. Isso não existe mais, tá? A minha médica me disse uma vez, inclusive, se tu tiver num churrasco ao meio-dia, um copo de cerveja na mão e tu esqueceu de tomar o teu remédio, tu bota o remédio na boca e toma um gole de cerveja e engole o remédio, tá? Porque o importante é tu tomar o remédio. O beber não vai atrapalhar o teu tratamento, entende? O importante é seguir o tratamento à risca. E os efeitos colaterais, a gente até falou um pouquinho sobre isso, que existia aquele mito dos anos 80, né? Que com a medicação antiga, sim, tinham diversos efeitos colaterais, como diarreia, vômitos, enfim, e muitos outros, né? Que o pessoal acha que é assim até hoje e não é. O tratamento de hoje em dia, como eu falei anteriormente, às vezes eu nem me lembro, né? Eu nem falo em HIV, porque virou uma coisa automática, sabe? Tem aquele despertador todo dia, ao meio-dia, ele desperta, eu engulo o comprimido e acabou o assunto, entendeu? Então, não existe nada que tenha mudado na minha rotina em termos de deixar de beber ou de ter efeitos colaterais por causa do remédio. Isso é um mito, tá? Outra coisa, eu tinha notado umas coisas que a gente já respondeu aqui, que era a questão de, a gente pode se relacionar com alguém que é soro negativo? Sim, pode, né? A gente falou bastante sobre isso já. A questão da libido, né? Diminui a libido, diminui o interesse sexual? Não. A questão do tratamento, não. Tá? A questão do diagnóstico, talvez, no início, quando a gente recém descobriu, por causa da culpa, por causa muito mais de uma questão psicológica. Tá? Mas a questão do tratamento não interfere em nada. Depois de um tempo que a gente tem bastante informação, que a gente aceita a nossa condição, a vida volta ao normal e bem melhor até. É verdade, a informação cura, a informação liberta, né? Tem até uma frase que minha mãe fala muito aqui em casa, que é assim: o amor é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais se multiplica. Infelizmente, acabou o nosso tempo aqui. Eu queria passar assim, horas falando com vocês, porque eu acho que tem muitos temas que a gente precisa conversar. Mas lá pelo Instagram da LGBT Conference, a gente vai responder algumas perguntas também. A Érica tem uma pergunta muito importante para responder no Instagram. E eu queria agradecer muito vocês por contarem a história, contar um pouquinho da vida. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu não sei se travou um pouquinho o final da tua fala. Travou um pouco. Eu tinha falado que o amor é a única coisa que quanto mais divide, mais se multiplica. Eu peguei um tempinho agora aqui da fala do Samir, então vou passar para ele. Mas muito, muito, muito obrigado a todos vocês por participarem, viu? E por dividir a história de vocês. Obrigada a vocês.